Pessoal, bora lá então. Agradecer a equipe do CBF Miami por mais um evento fantástico, como sempre oferecendo uma educação democrática, né, uma educação de qualidade para todos os cantos do Brasil e do mundo. Então, parabéns a toda a equipe e vamos falar um pouquinho hoje sobre neuropsicologia e reabilitação neuropsicológica, tentar dar uma ênfase um pouco maior na primeira parte da neuropsicologia, que a gente consegue ter uma noção um pouco mais clara sobre o que a reabilitação se propõe. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Dr. Djalma Freitas, eu sou psicólogo, mestre, doutor em psicologia, sou analista do comportamento também, sou especialista em autismo, sou neuropsicólogo e atuo há mais ou menos uns 10, 15 anos nessa área, no Centro Terapêutico Educacional Potencializar, o CTEP em Jundiaí, São Paulo. No momento não estou lá, estou em Cuiabá, Mato Grosso, prestando uma consultoria clínica. Então, se falhar alguma coisa no áudio, vocês me perdoem, tá bom? Gente, então vamos lá. Para quem não conhece a neuropsicologia, eu costumo trabalhar com a seguinte ideia, né? A ciência médica, a ciência de um modo geral, né, de investigação do ser humano, ela tem caminhado ao longo da história numa busca incessante, né, numa busca que é o que a gente vê, por exemplo, no autismo e em outros distúrbios, de entender o que é que tem por debaixo da pele, né? Então, tem se desenvolvido há centenas de anos, né, não vou falar milhares, mas centenas de anos, técnicas de se identificar e compreender o que está por debaixo do que a gente consegue enxergar no indivíduo. Então, essa busca levou a medicina, por exemplo, a grandes avanços, né, que eu tenho certeza que vai avançar cada vez mais, como, por exemplo, hoje você tem a possibilidade de fazer uma ressonância magnética, né? Quando eu era criança, eu apresentei pela primeira vez os sinais de um reumatismo e era uma máquina gigantesca e uma dificuldade muito grande financeira para você conseguir fazer uma ressonância magnética que pudesse identificar o que é que estava acontecendo ali dentro, embaixo da minha pele, né? E hoje é uma coisa de fácil acesso, as pessoas têm um acesso muito tranquilo a isso, assim como uma tomografia, assim como um eletroencefalograma, assim como outros possíveis exames que buscam, de alguma maneira, identificar, como eu disse, aquilo que está no que o Skinner chamava de mundo privado, né? Que está embaixo do universo que a gente consegue observar e que a gente somente tinha acesso a partir do relato da pessoa, a partir daquilo que a pessoa podia nos dizer. Então, aquilo que ela falava, olha, dói aqui, dói ali, sinto isso, sinto aquilo. E hoje a gente consegue ter uma visão cada vez melhorada do que está ali dentro. E a neuropsicologia, né, nesses anos todos, nessas décadas todas de seu desenvolvimento, junto com as neurociências, ela tem buscado basicamente a mesma coisa, né, que é tentar identificar o que está acontecendo na relação entre cérebro e comportamento, na relação entre cérebro e cognição, ou seja, na relação daquilo que está dentro do corpo com aquilo que a gente consegue observar. Então, eu acho muito interessante, eu não sei se vocês concordam comigo, da gente pensar o seguinte, que os instrumentos neuropsicológicos, seja um instrumento de atenção, como o BPA, seja um instrumento de inteligência, como o som R257A, o VISC, o VAIS, o VASI, seja lá qual for, são instrumentos que nos permitem ter acesso a um funcionamento que está acontecendo em primeira instância dentro do organismo, dentro do corpo. E, em segundo momento, a gente vai buscar essa relação entre aquilo que eu não consigo ver e que o teste tenta me mostrar com aquilo que eu consigo ver no comportamento, na manifestação sintomatológica do indivíduo. Então, esse eu acho um pensamento muito interessante, que é o pensamento de que a neuropsicologia, né, classicamente definida como
aquela ciência que vai buscar a relação entre comportamento e cognição, comportamento e cérebro, pensar ela como uma ciência que busca uma relação entre aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Ou seja, aquilo que a gente consegue observar e aquilo que não dá para observar. E ao longo de todo esse caminho, né, de todo esse percurso da história, instrumentos foram criados para que a gente pudesse, de alguma maneira, encontrar ou coletar informações desse mundo privado. E que esses instrumentos são esses testes, esses inventários, essas coisas que a gente busca o tempo todo, compra e tudo mais, e que tem uma discussão na justiça, de que pelo menos a grande parte das profissões, vão poder utilizar, né, os instrumentos que eram restritos à neuropsicologia e à psicologia, e que aí vem essa questão, né, e já vou entrar nessa questão, mas fechando isso. O teste ele vem para isso, né, como uma forma de mediar o meu olhar sobre o mundo privado e sobre essa relação, na verdade, né, aquilo que está no mundo privado, no que eu não consigo observar, e naquilo que eu consigo observar. Eu acho que essa é uma forma muito bacana de você pensar e de você entender que o teste ele não é um simples joguinho, que não é um simples brincadeirinha que você aplica na criança, no jovem, ou no adulto, ou no idoso. O teste psicológico ou neuropsicológico é um teste, é um instrumento que passou por um estudo científico altamente rigoroso, pelo menos os mais importantes, né, os que são válidos serem utilizados. Eles passaram por estudos com profissionais que entendem de todo o percurso que está escrito ali na nossa pós-graduação, que é entender os princípios básicos da neuropsicologia, entender o que é, de fato, a neurociência, entender a neuroanatomia, entender a neurofisiologia, ou seja, entender o que a gente sabe enquanto espécie, enquanto ciência no momento, sobre o que está acontecendo aqui dentro. Né? Você não sabe o que está acontecendo dentro da sua cabeça, mas a ciência está buscando, como eu já disse, todo dia Todo dia tem alguém estudando, como a professora Carolina falou agora de pouco. Vai sair um artigo quentíssimo dela agora, daqui a pouquinho. Sai artigos todos os dias. Sai produções científicas todos os dias. Estamos aqui produzindo. Não são professores encontrados ao acaso que a equipe do CBI of Miami coloca aqui. São professores pesquisadores, né, que estão aqui pesquisando e entendem, sabem o que estão falando. E que isso traz uma qualidade maior e um pensamento muito grande sobre como que ficam as coisas, no sentido de lidar com essa ferramenta, uma das principais ferramentas que nós temos nessa busca de relação entre comportamento e cérebro, para acessar o cérebro, como que vai ficar, né, na verdade, se qualquer um puder utilizar, né? Eu acho que é uma reflexão interessante para a gente ter, porque este conhecimento ele é extremamente importante, né? Nós temos que ter esse conhecimento sobre esse percurso que eu falei, que, como eu estava dizendo, as pessoas que fazem os testes são pessoas que compreendem essas coisas e que sabem o que é que precisa ser olhado e como mostrar para o público que vai acessar esse instrumento, como olhar aquilo que tem que ser olhado e não aquilo que eu acho que tem que olhar. Né, eu acho que uma das coisas, né, e esse acho que eu falei agora é por vício de linguagem, eu penso, então, que uma das coisas mais importantes que a gente tem na ciência é sair do achismo, né, sair do eu acho que é isso. Né? E na neuropsicologia é a mesma coisa. Né? Nós temos um caminho de busca científica, de entender o que a ciência faz, de entender de fato o que é que um método científico pressupõe dentro de uma prática clínica.
Ou melhor, como eu posso utilizar o que o método científico pressupõe dentro da minha prática clínica, né? E o método científico, por mais que a descrição dele seja simples, né, de você conseguir, né, fazer um estudo que tenha um grupo, minimamente um grupo controle, um grupo que você vai manipular variáveis, nós temos que entender que a ciência, né, seja na neuropsicologia, seja em qualquer outra especialidade, que a ciência ela vai buscar sempre, ou pelo menos deveria buscar sempre, aquilo que vai fortalecer o ser humano enquanto espécie, enquanto sociedade, enquanto pessoa, né? Fortalecer a nossa busca e é o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas, que é aí que entra também, é o que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, a, acerca da reabilitação, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, o pessoal eles tiveram a oportunidade de trabalhar com a galera, né, que foi lá incumbida de travar essa luta, enfim, trabalhar com eles num fortalecimento, uma reaquisição de funções cognitivas, atreladas, que vão estar vinculadas, obviamente, ao comportamento. O que eu quero dizer é, os, o cérebro, né, o cérebro ele é o guia de tudo, né, quem trabalha aqui com análise do comportamento tem que saber disso, né, se você for ler lá o Skinner, Ciência e Comportamento Humano, ele sempre fala isso, se você for ler o Levi Seminovich Vygotsky, que trabalhou muito com um dos pais da neurociência moderna, né, o Luria, sempre falou isso, né, o cérebro é o guia, só que o cérebro sozinho não serve para nada, o cérebro precisa do comportamento, e o comportamento sozinho também acaba não funcionando muito bem se não tiver um cérebro capaz por trás. E o nosso papel primordial é encontrar, quando eu falo primordial, estou falando no setor clínico, é encontrar o que é que a gente pode ajudar ou contribuir, identificando, ao identificar funções cognitivas que estão operando de uma forma não eficaz, ou de uma forma que não seja funcional para o indivíduo. Porque uma coisa é eu falar erroneamente que um comportamento é disfuncional. Porque erroneamente? Porque o comportamento ele sempre vai ser, se ele é emitido, ele é funcional para o indivíduo. Ele vai ser disfuncional aos seus olhos. Agora o cérebro, sim, ele pode funcionar de um modo disfuncional e não dependendo exatamente da forma como eu enxergo o cérebro, né? Ele pode ter prejuízos atencionais e que de alguma maneira vai refletir no comportamento da pessoa, mas o prejuízo está ali, né? E que acaba trazendo uma disfunção no modo de funcionamento do cérebro daquele carinha. Então, vou usar as palavras da nossa colega da última palestra, de que vamos usar o que é que a gente tem de bom na ciência. Pô, não dá para cada um ficar no seu quadrado, não. Também não dá para cada um ficar invadindo o quadrado do outro, né? É uma troca, são relações. E é isso que a gente precisa fazer. Mas voltando então, o teste é essa mediação, né? Para a gente acessar esse universo que não dá para ver, né? Que são coisas que não tem como a gente enxergar. E a gente vai buscar através do relato da pessoa, através do desempenho da pessoa em testagem, através de observação do comportamento, através da análise da história da pessoa, ou seja, tem todo um caminho para seguir para que a gente possa encontrar o nosso caminho de análise daquele indivíduo. Então, onde eu estou tentando chegar? Tem um caminho, né? Tem um porquê já pré-estabelecido e uma rota pré-estabelecida, principalmente, de onde a gente vai e dentro de uma avaliação, né? Eu preciso saber do histórico clínico de um paciente. Eu preciso recolher informações dessa pessoa, coletar informações
sobre essa pessoa, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso. Eu tenho que saber o que aconteceu na vida dele, em termos de história clínica. Eu tenho que saber o que aconteceu ontem com ele, né. Se o cara resolveu ontem, tomar todas, hoje ele não está com funcionamento cognitivo legal para uma testagem, né, o que é o que muitas pessoas fazem, infelizmente, que é: "Vou testar independente do que está acontecendo". Não, se o cara não está bem, tem que testar, né, o cérebro é corpo. Se o corpo não está legal, o cérebro não está legal, né. Quem aqui já passou por, um dia de ressaca ou passou por uma enxaqueca, sabe muito bem se dá conta ou não de responder uma testagem. Então, fiquem atentos a isso também. Depois disso, né, depois de estabelecer, esse histórico clínico, a gente vai estabelecer e criar uma hipótese para a nossa testagem. E é ela que vai nos guiar, né. Nós vamos pegar essa hipótese, pô, o cara ele deve ter, pode ser que ele esteja dentro do CID-10 F84, ou CID-10 F.90, ou CID-10 F.70. Ele pode estar ali dentro de algum desses distúrbios, né? Transtorno autismo, transtornos hipercinéticos da infância, transtornos do tipo deficiência intelectual, ele pode estar ali dentro. Então, a partir da minha hipótese, eu vou criar um conjunto de instrumentos que vai me mediar, né, vai fazer a mediação para eu acessar o universo que eu não consigo ver. Porque se eu só olho o comportamento, eu vou emitir opiniões apenas, muitas vezes. Eu preciso ir atrás de dados consistentes que sustentem a minha fala, que sustentem o meu relatório, que sustentem as minhas coisas, que eu vou dizer. E a partir disso eu testo, analiso quantitativamente e qualitativamente e refuto ou corroboro a minha testagem. Se eu estou refutando a minha testagem, eu estou refutando a minha hipótese, perdão, eu preciso criar uma nova hipótese. Não vale dizer, ah, não é e pronto. Eu preciso achar um porquê, né? O meu caminho é um caminho científico, né? Eu tenho que achar o que é que está acontecendo, né? Essa missão é uma missão extremamente importante. Você chegar no final e falar não sei, e não dá nenhuma conduta terapêutica, não dá, né? Não é uma coisa, no meu ponto de vista, eticamente saudável. De qualquer maneira, eu refutei a minha hipótese, né? Falei que ela não vale, eu vou formular uma nova hipótese. Ou vou colocar em terapia para poder formular uma nova hipótese. Vou colocar numa reabilitação das funções cognitivas que eu identifiquei que não estão legais, para criar uma nova hipótese. E posteriormente testar tudo novamente até eu corroborar a minha hipótese diagnóstica e saber, de fato, o que é que está acontecendo com esse indivíduo. E na neuropsicologia não é esse o caminho, gente. Não dá para você ficar inventando moda no percurso não, falar: "Eu acho que é isso e pronto". Não, o caminho é ou não é. São seres humanos que estão na nossa frente, né, são pessoas que estão conosco e que, eh, sem eles, a gente não dá conta aliás, sem considerar que eles são pessoas, a gente não vai dar conta de fazer um trabalho ético, né, um trabalho consistente. Responder a uma queixa que a mãe trouxe por responder, qualquer um faz, que é essa coisa que eu disse, um teste ele não é somente um joguinho, mas ele pode ser se você quiser, né. Se você achar que você deve usar o teste como se fosse um joguinho, ele tem lá um manual de instrução, como qualquer joguinho que você compra numa loja de criança. Agora, saber como utilizar, saber como usar essas coisas que o teste nos conta, aí você precisa, de fato, de uma formação consistente, como é essa que a gente tem proposto e que a gente propôs aqui no CBI of Miami, com professores fantásticos, né? Eu acho que não vou dizer que é a nata da neuropsicologia do país, porque tem outros tantos colegas no país que eu considero como fantásticos, mas é
uma parte da nata da neuropsicologia do país, né? Você ter a oportunidade de trabalhar, de assistir às aulas e poder discutir nas aulas ao vivo com a doutora Ellen sobre questões de neurociência, de questões de neuroanatomia, de neurofisiologia, você poder discutir com outros professores, como o professor doutor Daniel Bartolomeu, discutir inteligência com o professor doutor Fernando Pessotto, sobre avaliação em adultos com a doutora Juliana Secato, com a doutora Elisandra Borges, discutir avaliação neuropsicológica, uma das melhores neuropsicólogas que eu já conheci na minha vida, com a professora Patrícia Botelho, com a Nayara Silva, com a professora Adriana Turquetti, enfim, percebam que o que eu estou contando aqui para vocês não é um time qualquer, né? É um time de peso que nós montamos e que certamente vai contribuir para a formação de vocês e para o desenvolvimento de vocês. Agora, não basta somente assistir, né? A gente tem que conseguir entender, de fato, o que é que os professores estão contando para vocês ali, seja na discussão ao vivo, sejam nas aulas gravadas, seja onde for que a pós-graduação oferece para vocês. O que é que nós estamos contando que vocês precisam saber, né? Que vocês precisam utilizar na casa de vocês. Então, acessem o nosso site do CBI e vejam o que é que você pode, né, se beneficiar na sua prática da nossa pós-graduação, que foi feita com muito carinho.